Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Canoas pelo PSD, Jairo Jorge. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem às mesmas perguntas. Seja bem-vindo ao nosso programa, Jairo. Olá, João Matheus. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de discutir e pensar o futuro de Canoas. Jairo, então vamos para a nossa primeira pergunta. Tem se falado muito em posição política, né? Principalmente depois que o Bolsonaro foi eleito. Tu te consideras um cara de direita ou esquerda? Na verdade, eu sou um homem de centro, né? Centro-esquerda. Porque eu acho que o Brasil, de uma forma geral, ele andou nesse zigue-zague, né? Ora para a esquerda, ora para a direita. Eu acho que o grande caminho, pelo menos nos próximos 10 anos, é o bom senso, é o equilíbrio. E eu sempre tive posições moderadas, eu sempre tive posições de equilíbrio. Toda a minha história política, e as pessoas conhecem, sempre foi da busca do consenso, né? A busca da união. E acredito que esse caminho de centro é o caminho necessário para o país, né? Buscando forças, união, né? E não divisão. Claro que eu respeito todas as forças políticas, sejam elas de esquerda ou de direita, mas eu entendo que o PSD, que é um grande partido, tem a segunda maior bancada no Senado, a quarta maior bancada na Câmara, é hoje o segundo partido em candidatos e candidatas a prefeito e prefeita em todo o país, é uma força política que vem, né, para contribuir com a nação, a busca deste equilíbrio e a busca de novas soluções, porque só a inovação vai retirar o nosso país, o Estado e a nossa cidade de Canoas da crise. Como o senhor avalia a gestão atual? Veja, eu sou um candidato de oposição, eu fui prefeito 8 anos, tive um legado de 835 obras quando eu fui prefeito, eu tripliquei a arrecadação, veja, nós tínhamos, né, nesse período, quadrupliquei os recursos da saúde, ou seja, busquei recursos, em torno de 1 bilhão de recursos do governo federal vieram, né, para que a gente pudesse fazer obras estruturantes na cidade. Este legado é o legado que eu deixei depois de 8 anos de gestão. É claro que hoje eu congrego 9 partidos que estão juntos nessa aliança municipal de oposição, Amo Canoas, onde nós temos uma visão contrária ao que está acontecendo. Na minha opinião, Canoas teve recurso, Canoas teve retrocesso, né, inclusive na área do empreendedorismo. Né, tivemos agora, por exemplo, a Siemens, que é uma grande empresa, um grande grupo internacional, multinacional, que fechou as portas. Aliás, empresa que estava contratada dentro do projeto Aeromóvel. Nós temos um contrato assinado em Viena, na sede da Siemens. Então, é claro que quando a empresa tomou essa decisão, olhou no país qual é o lugar onde a administração teve uma atitude agressiva, teve uma atitude desrespeitosa. Obviamente que ela tomou a decisão olhando isso. Então, nós perdemos empregos, perdemos, né, não apenas este caso, perdemos a Amazon para a Nova Santa Rita, portanto, tivemos retrocessos. Mas isso acontece na saúde, tem um caos hoje na saúde, são 15 mil cirurgias que deixaram de ser feitas nos últimos 4 anos, são 575 mil consultas especializadas que deixaram de ser feitas, nós temos hoje o Hospital Nossa Senhora das Graças na UTI, nós temos hoje o HU, o Hospital Universitário, que era da UBRA, e o Hospital de Pronto-Socorro à beira, né, de ser privatizado, de ser repassado para o setor privado, por uma concessão, na minha opinião, irresponsável de 28 anos, portanto, eu sou um candidato de oposição. Eu não faço críticas pessoais, eu faço uma crítica política, né? Eu discordo do jeito que está sendo administrado, um prefeito ausente, um prefeito encastelado. Mas a minha crítica não é uma crítica pessoal, eu não fico atirando pedras, né? Embora eu tenha sido criticado duramente, estou sendo criticado, mas eu não vou reproduzir o mesmo jeito. Então, eu sou um candidato de oposição, mas quero olhar para frente, não vou ficar, João, olhando para trás, não vou ficar te criticando. Se Deus me der essa oportunidade, se for a vontade dos canoenses, eu vou olhar para frente para unir a cidade, para que a gente possa ser a primeira cidade do Rio Grande do Sul a vencer a crise, a sair dessa crise econômica que paralisa a nossa nação. E Canoas, com a arrecadação que tem, com certeza absoluta, se tiver uma boa gestão, sai para frente logo. Quais as propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade? Canoas tem muito negócio de bairro. O que você pretende fazer para fortalecer a economia local? João, nós criamos o escritório do empreendedor na minha gestão, em 2010. Foi inovador, inclusive eu ganhei o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae por essa iniciativa. Levava 4 meses, a média é 107 dias no Brasil. Nós levávamos 4 meses para abrir uma empresa, reduzimos para 48 horas. Nós queremos acelerar ainda mais, fazer com que a gente possa abrir uma empresa em um dia. Vamos desburocratizar. Eu acho que é importante que tudo caiba no celular. Prefeitura digital, alvarás, todos os procedimentos para que o empreendedor possa fazer isso. Então, vamos revisar os procedimentos, vamos desburocratizar,
vamos simplificar os processos e fazer com que o nosso empreendedor possa utilizar o celular para resolver grande parte, a maioria esmagadora dos casos, resolver via celular. Acho que é este o caminho do futuro. Vamos criar também a sala da MEI, da microempresa individual, exatamente para atender. Hoje é uma nova realidade. Na minha gestão foram 3.000 MEIs, era apenas o início. Foi inclusive uma ideia original do Afif Domingues, que é do meu partido. É uma ideia muito importante de quebrar toda essa realidade onde as pessoas não tinham seus direitos, a informalidade. Então vamos criar a sala da MEI. Vamos também implantar um projeto Juro Zero. O projeto Juro Zero foi implantado em Santa Catarina no governo de Raimundo Colombo, também do meu partido, um grande líder, foi um dos melhores governadores do nosso país. Ele implantou isso na prefeitura de Lages, onde ele foi prefeito, e depois no governo do estado. O que é o Juro Zero? É um capital de giro para as micro e pequenas empresas. Subsidiado por quem, prefeito? Pela prefeitura. A prefeitura repassa diretamente, aconteceu lá em Santa Catarina. A inadimplência é muito baixa, nós sabemos que todo microcrédito ela tem uma inadimplência muito baixa, isso é muito positivo, então repassa o recurso sem juro para que tenha o capital de giro. Veja, aquele pequeno empreendedor, ou um pequeno comerciante, por exemplo, de bairro, ele começa a ter problema de reposição de estoque. E aí ele não consegue vender mais, ele quebra. Então nós precisamos ter isso, R$1.000, R$2.000, R$5.000, muitas vezes faz toda a diferença para aquele empreendedor. E ele repõe, ele faz o seu lucro, ele consegue se recompor e devolve. Então esse é o mecanismo, porque nós estamos num momento de crise, não é o sistema financeiro que vai resolver. Nós sabemos que quando entra em banco, quebra. Então vamos criar também esse projeto Juro Zero. Banco com empresa negativada, principalmente esses agora, também não libera dinheiro. Exatamente. O banco é bom quando a gente não precisa dele. No cenário pós-pandemia, como administrar a cidade com despesas altas e baixa receita? João, é necessário uma reestruturação da prefeitura. Nós temos lá secretarias coincidentes, nós vamos reestruturar, vamos enxugar, portanto, para que ela tenha funcionalidade. Não tem sentido criar a secretaria só para conter apaniguados ou, digamos, colocar apaniguados políticos. Nós temos que ter uma estrutura enxuta, funcional. Eu fiz isso quando entrei, eu fiz uma reforma profunda. Tinha 7 secretarias meio lá em 2008, eu reduzi para 3. Vamos fazer isso novamente. Vamos reestruturar a máquina, vamos enxugá-la. Vamos fazer uma redução de custeio, uma redução inteligente, mas necessária. Nós não temos como fazer diferente. É preciso ampliar a arrecadação, mas sem aumentar impostos. E como se faz isso? Exatamente quebrando a informalidade. Nós conseguimos sair de 3,9, que era o nosso índice no ICMS em 2010, para 7,06. Veja, os prefeitos brigam na segunda casa da vírgula. Nós tivemos um dos maiores aumentos de ICMS do Rio Grande do Sul. Saímos de 3,9 a 7,6. Só para que os amigos que estão nos acompanhando compreendam, Porto Alegre é 7,7. Então, para a gente ver que Canoas cresceu muito, trazendo empresas, quebrando a informalidade. Nós vamos fazer isso, vamos estimular, vamos também buscar a criação da Lei do Gatilho. Veja, foi a primeira lei no país que reduziu a carga tributária, é um mecanismo inovador. Quer dizer, quando aumenta a arrecadação, dispara um gatilho e diminui a alíquota. Ou seja, se aumentou a arrecadação esse ano, nós vamos pagar menos impostos no ano que vem. É exatamente essa ideia. O senhor se refere a ISS daí? Trabalhamos lá em 2010, quando eu criei esse projeto, era um projeto que eu havia pensado na campanha eleitoral, nós implantamos ele e foi um sucesso no ISS. Veja, chegamos a 41 milhões em 2008, 44 milhões em 2009. Ao fim e ao cabo, em 2014, nós chegamos a 88 milhões. Veja, nós reduzimos a alíquota de 3 para 2, ou seja, uma redução de 33%. Foi para a alíquota mínima. Exatamente, que é o que a Constituição determina, mas ele foi caindo de forma gradativa. Nós conseguimos reduzir 1/3, mas a arrecadação não caiu 1/3, ela cresceu 104%. Então isso é um dado positivo, ou seja, buscar mecanismos inovadores. Nós somos a primeira cidade do Brasil, João, a fazer isso. Vamos retomar a Lei do Gatilho. Ela foi extinta pela atual gestão, que eu acho que é um erro, e nós vamos retomar essa ideia. Quais as suas propostas para a melhoria do transporte público de Canoas? João, o caminho para melhorar o transporte coletivo em Canoas passa por uma nova licitação. Quando eu me elegi em 2008, um dia depois, eu me elegi no dia 26 de outubro de 2008, no dia 27 de outubro, foi assinado um contrato para 10 anos.
Portanto, né, e não foi divulgado, só soube disso quando eu cheguei. A população de Canoas só soube disso quando eu cheguei na prefeitura, tomei posse no dia 1º de janeiro de 2009, a população ficou sabendo que eu fui atrás, havia uma licitação em curso, e essa licitação eu tentei interromper na justiça, a justiça não concedeu, considerava que é cartas marcadas, que de fato aconteceu. A mesma empresa que estava há 50 anos ganhou a licitação. Vejo, a atual gestão, o atual prefeito, se elegeu dizendo licitação já. Inclusive ele acusava a minha vice, que era, né, é casada com o irmão, né, do dono da empresa, né, mas não é dono da empresa, que ela não faria. Aí estava na proposta dela fazer a licitação, porque era 2018, 10 anos depois de 2018. Só que ele fez o que ele disse que ela faria. Ele não fez a licitação, mandou o projeto para 10 anos, 2 projetos, é importante lembrar. Só que, claro, a Câmara, né, pela pressão popular, deu 5 anos. Então ele não levou 10, mas deu 5, o que significa que a nova licitação acontecerá em dezembro de 2023. Então é a data, né, final para essa empresa, não aceitamos mais essa empresa em Canoas, faremos 4 empresas, uma em cada quadrante, né, é uma grande cidade, lembrando que Pelotas, que tem a mesma população que Canoas, né, Canoas tem 346 mil, Pelotas tem 343 mil, portanto só 3 mil habitantes de diferença, lá eles têm 6 empresas, veja, 6 empresas. Eles têm o dobro de ônibus que Canoas. Canoas tem 109, lá tem 222. E a tarifa de Pelotas é menor do que Canoas. Então é possível sim fazer concorrência com essas 4 empresas, concorrência, né, na medida que os serviços de uma vão elevar o serviço de outra. Então nós precisamos de concorrência na cidade e faremos essa licitação lá em 2023. Não seria de fazer uma integração? Apesar do Transurb hoje estar na mão do governo federal? Já a integração, João, já existe desde a minha gestão. Né? Nós integramos, eu implantei em março de 2009 a bilhetagem eletrônica, uma das primeiras cidades a adotar a bilhetagem eletrônica. Antes tinha um terminal de transbordo, que era um transtorno, nós usamos a inteligência, que é usar os cartões, né? E fomos a primeira a fazer. E fizemos durante a minha gestão, já em 2010, a integração com o Transurb. Então o sistema todo integrado. Hoje, por exemplo, a Metroplan retirou a integração, grande parte dos ônibus da Vicasa não estão operando mais, e quem está operando é a empresa municipal. Com integração, quer dizer, essa integração começou lá em 2010, hoje está sendo fundamental para manter o sistema do Transurb. Então, existe a integração, vamos integrar ainda mais, eu acredito na necessidade da integração, é usar de forma inteligente. Agora, nada impede que nós temos 4 empresas trabalhando bem, servindo bem, buscando lucro, né? Porque hoje, claro, a empresa não tem concorrência alguma, né? Não existe padrão de concorrência na cidade, porque mesmo a empresa de integração, ela é do mesmo dono. Portanto, a Vicasa e a Sogal são do mesmo dono e, portanto, não tem concorrência nenhuma, né? Então, nós temos que ter. Além disso, vamos retomar o projeto do aeromóvel, João. Vejam, sem recursos públicos, apenas com recursos privados. Vamos fazer uma parceria público-privada, porque eu acredito no projeto do aeromóvel, na sua tecnologia. Infelizmente, nós gaúchos, né, é aquela coisa do caranguejo, né, a gente está sempre puxando para baixo. Se o Quester fosse paulista, provavelmente seria já um sucesso no Brasil e no mundo, né, o aeromóvel. E a gente nunca consegue implementar esse projeto na sua totalidade. Nós estávamos bem avançados, a Justiça, inclusive, deu ganho de causa à continuidade do projeto, mas a atual administração botou na lata do lixo 100 milhões de reais, é isso que aconteceu. 100 milhões de reais foram perdidos porque o atual prefeito, que era favorável quando era deputado, mudou de ideia, bom, isso faz parte do jogo, e cessou esse projeto. Então nós vamos retomar, mas com recursos privados, que é muito importante para tornar real. PPP? Parceria público-privado, eu acredito nesse caminho. Claro que isso nós vamos ter que decidir nos próximos 2 anos, se for a vontade de Deus, a vontade dos canoenses, eu for eleito, vamos decidir nos próximos 2 anos, porque a licitação ela tem a ver com essa questão. Uma coisa é um sistema de aeromóvel com integração, outra é um sistema só de ônibus. Mas vamos tomar essa decisão rápida, vamos buscar parceiros, havia grandes parceiros. A Siemens era um grande parceiro, veja, uma multinacional. Nós tínhamos, né, a China Rail, que é uma das maiores empresas de trens do mundo. Ela queria não só construir e venceu a licitação para a construção, como ela queria também operar. Ela queria participar da PPP, 1 bilhão que nós perdemos de investimentos. Eles haviam manifestado que eles queriam ter a experiência para levar para a China o aeromóvel. Eles tinham lá a condição de implementar o aeromóvel em cidades médias. Veja, nós perdemos isso. E quem é que era a grande construtora dos trens? Era Marco Polo e a Randon.
que são multinacionais gaúchas. Então nós perdemos toda essa economia e essas vamos empresas retomar. continuam engajadas com o senhor? Estão engajadas na ideia do aeromóvel, né? E eu acredito que o aeromóvel é viável, João. Né? É uma tecnologia que foi testada, ela é acessível, ela é muito mais econômica, né, do que o ônibus, né, do ponto de vista operacional, os custos. Veja, o que é hoje o top em mobilidade? Transporte, né, com motor elétrico e autônomo. Veja, o aeromóvel é exatamente isso. Ele é elétrico, ele não polui, não há poluição nenhuma, e ele é, ao mesmo tempo, autônomo. Ele não tem um motorista, ele é um sistema eletrônico, um sistema, né, onde não há um operador que interfere. Então, ele é exatamente o que nós desejamos. Outra coisa, ele é aéreo, ele não atrapalha o trânsito, ele não atrapalha a mobilidade, ele não atrapalha o deslocamento das pessoas, e, portanto, é exatamente o que nós queremos. Então, vamos retomar essa ideia, mas volto a ressaltar, sem recursos públicos, totalmente com recursos privados, porque eu acredito em PPP, fui um dos primeiros prefeitos a viabilizar PPP e vamos retomar essa ideia. Existe algum plano de reversão da situação do Hospital Nossa Senhora das Graças? Sim, nós vamos, né, juntamente com a ABC, vamos buscar uma gestão competente. Infelizmente isso não tem ocorrido nos últimos anos. Vamos buscar uma gestão profissional. Vamos auditar toda a situação para que a gente possa ter um plano de recuperação, desenvolver um plano de recuperação. E referente Quando eu era prefeito já aconteceu isso, viu, João? O Nossa Senhora das Graças, inclusive, está numa situação falimentar. Nós abraçamos não só fisicamente, mas abraçamos na administração e recuperamos Nossa Senhora das Graças. O Nossa Senhora das Graças está sendo asfixiado pela atual administração. Diminuíram as AIHs, diminuíram os procedimentos e levou a essa crise sem precedentes. Vamos abraçar, vamos recuperar o Nossa Senhora das Graças. Em relação às UPAs, o fechamento das UPAs, a questão dos idosos, o que o senhor pensa em relação a isso, que acabou trazendo grandes problemas para Canoas? João, veja que quando eu era prefeito, nós implantamos todas essas UPAs. Né? Nós implantamos 5 UPAs, na verdade, 2 24 horas, né, e 2 16 horas, um modelo de Canoas. Porque a unidade de pronto atendimento ela pode funcionar ou 24 horas, que é um modelo que é inclusive sustentado, financiado em parte pelo governo federal, uma parte pela prefeitura e uma parte pelo governo do estado, né? Mas tem a unidade de pronto atendimento 16 horas que nós implantamos lá em 2010. Depois 2 delas, eu implantei 4, 2 eu transformei em 24 horas. Mas nós, desde 2010, Canoas tem unidade de pronto atendimento. Eu trouxe esse modelo do Rio de Janeiro. Quando eu era candidato em 2008, eu fui olhar o país, fui ver experiências e eu vi que as UPAs estavam funcionando muito bem no Rio. Eu trouxe esse modelo e implantamos em 2010. Depois, o governo federal, em 2012, nós conseguimos construir a primeira UPA 24 horas e em 2013 a segunda. Veja, hoje, das 5 UPAs que nós tínhamos, só 2 estão funcionando. Vamos retomar todas as UPAs. Vamos reabrir a UPA da Caçapava na Matias Velho, que é fundamental para desafogar o Hospital de Pronto-Socorro. Vamos reabrir a UPA 16 horas em Niterói, na 1º de maio, que é fundamental para desafogar o Hospital Nossa Senhora das Graças. E vamos retomar uma ideia, foi a primeira UPA do idoso do Brasil. Vamos retomar, foi fechado o bairro Rio Branco, vamos retomar, não tem sentido esse fechamento, né, algo absurdo, porque a população está envelhecendo, então vamos reabrir a UPA do idoso. E se for possível, dentro das possibilidades orçamentárias, nossa ideia é construir, claro, dentro de olhando 4 anos, é abrir uma outra UPA do idoso, né, no lado leste da cidade, porque nós temos um lado oeste. Mas meta inicial é abrir as 3 UPAs que foram fechadas para preparar, porque a Covid-19, né, essa pandemia, ela não tem previsão, né? Nós queremos que em 6 meses tenha vacina, em 10 meses todo mundo esteja vacinado, mas não há uma previsão hoje. E por isso nós temos, para nos preparar para a Covid-19, nós temos que preparar e fortalecer o sistema de saúde. E a questão das UPAs é fundamental para isso. Visando empreendedorismo nas escolas municipais, alunos que estão começando ali a sua vida, existe algum plano ou algo para ensinar essas crianças que vêm vindo, essas jovens crianças que é o futuro, sobre algum incentivo ao empreendedorismo nessas escolas municipais? Eu recentemente tive a oportunidade, o prefeito Link, o prefeito de Sapucaí do Sul, me convidou para ser secretário de Educação em Sapucaí. Foi um privilégio para mim trabalhar, né, com a rede municipal de Sapucaí do Sul. E lá nós implantamos, em parceria com o La Salle, um projeto exatamente vocacionado para o empreendedorismo. Eu acredito muito, né, que nós temos que semear nas nossas crianças, nos nossos jovens, essa semente, né, do empreender. Nós não podemos mais, nosso país, perder tempo.
Então nós temos que desenvolver, faremos um programa de empreendedorismo, com iniciativas, com ações, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Que esse é o caminho para que a gente possa desenvolver uma cidade de empreendedores. Eu desejo e quero que a minha cidade ela lidere a região metropolitana, ela seja exemplo de inovação. E para isso nós temos que estimular as nossas crianças, os nossos jovens, através da educação, através de práticas, através de iniciativas que estimulem o empreendedorismo. E as questões dos cursos profissionalizantes, Canoas hoje tem lá vamos dizer, foi feito todo um ambiente digital, né? Vamos chamar de um distrito digital em Canoas. O senhor pretende dar continuidade a esse distrito digital e fomentar com cursos profissionalizantes ou vai em alguma outra linha paralela? Em 2009, aproximadamente, eu procurei a governadora Ieda Crucius, era governadora do Rio Grande do Sul, e nós fizemos uma parceria muito importante, que foi a questão do complexo prisional. Por que isso tem a ver com esse tema, João? É que lá, naquele momento, a governadora, junto a um acordo com a prefeitura, destinou recursos para várias obras, uma delas o Parque Canoas de Inovação. E nós contratamos o arquiteto Jaime Lerner, um dos mais reconhecidos, mais importantes arquitetos do mundo. E nós fizemos um projeto para essa área, 500 hectares, onde uma área de parque natural e uma área do parque de inovação. Também contratamos a Fundação CERT, que é uma fundação de Santa Catarina, que é responsável pelo Parque Sapiens, que é um dos mais inovadores e mais promissores parques tecnológicos do nosso país, exatamente para eles preparar a modelagem. Conseguimos, quando o governador Sartori estava à frente, nós conseguimos, e houve a necessidade o projeto de ampliação do complexo prisional, nós conseguimos recursos para fazer o primeiro módulo do PCI, Parque Canoas de Inovação. E nós fizemos toda a obra de infraestrutura, claro que, e selecionamos as empresas, como o caso da Exatron, e também outras empresas como a Novos também, que lá estão, foram selecionadas na nossa gestão. E que depois, terminando minha gestão, foram concluída a parte final de infraestrutura, a parte principalmente elétrica, as instalações elétricas, e foram construídos e em final de 2018 foi inaugurado. Nós vamos retomar esse projeto, veja, ali é o futuro. Nós temos hoje a parte de tecnologia, especialmente a possibilidade de investimentos na área da saúde. Havia, na época do governo Sartori, a ideia de um Medical Valley, ou seja, nós estimularmos a área de saúde. Eu vejo que hoje é a área promissora, em razão de tudo isso que aconteceu, está acontecendo no mundo, em razão da pandemia. Então, nós vocacionarmos para uma área de tecnologia, de inovação, de ponta. Nós já temos, Canoas é um polo de saúde. Não é à toa que a Melnick construiu o Max Plaza, que é o maior hub de saúde hoje do Rio Grande do Sul, onde nós temos Hospital Dia, nós temos um shopping de saúde, nós temos consultórios, nós temos um hotel, centro de convenções, um investimento de 300 milhões de reais que foi feito na minha gestão, inaugurado agora recentemente, o ano passado, que vai gerar aí de 3 a 4 mil empregos. Então, Canoas é um polo de saúde e nós vamos continuar o trabalho, começou lá na minha gestão, continuou com a atual administração e tudo que é bom nós vamos continuar. Aquilo que está errado vamos mudar, mas as coisas boas nós vamos dar continuidade. Como será a sua relação com o atual governo do Estado? Veja, não existe prefeito de oposição. Prefeito tem que liderar a cidade, tem que governar com todos. Eu vou conversar tanto com o presidente Bolsonaro como o governador Eduardo Leite. Se for a vontade dos canoenses, se for a vontade de Deus, eu for eleito. Eu penso que na medida que a pessoa é eleita, ele não é mais eleito pelo seu partido, por aqueles que votaram nele. Ele é o prefeito de todos. E, portanto, vamos ter uma atitude propositiva, afirmativa, para ajudar o governo do Estado, para ajudar o governo federal e também buscar ajuda para Canoas, recursos. Veja, o governo federal, o presidente Bolsonaro, destinou agora 73 milhões para a saúde. Veja, eu fui prefeito 8 anos, nunca recebemos recursos, Claro que recebemos muitos recursos, já com destinação para obras, para iniciativas, mas recursos livres, recursos para investir na saúde onde o gestor desejasse, isso não havia acontecido antes. Veja, 73 milhões. Então, os problemas que tem na saúde hoje não é decorrendo da falta de recursos. Isso é o orçamento da saúde. Essa verba já está disponível no caixa da prefeitura? Dado recurso até 30 de setembro, Provavelmente deve entrar alguma coisa ainda no mês de outubro. Então é importante citar isso, não é por falta de dinheiro que está faltando remédio hoje nas farmácias básicas ou está faltando cirurgias, não é esse o problema. Porque o orçamento, por exemplo, no meu último ano,
valor liquidado foi 435 milhões. Quando eu assumi, em 2009, eram 96 milhões. Veja, eu quadrupliquei os recursos na saúde. Veja, um orçamento de 435 milhões, 73 milhões, já é um valor muito significativo. Nós estamos falando em quase 20% dos recursos. Então, nós precisamos, né, ter essa parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual e, né, como eu disse, vamos ter esse diálogo e vamos agir, né, porque é o que o Canoas, o Rio Grande e o Brasil precisa. Não ficar brigando, né, nós não temos que ter esse caminho, nós temos que ter união e buscar o melhor para a minha cidade. Eu penso que esse é o papel do prefeito. Como será a sua gestão e a relação junto com os vereadores, junto com a Câmara? João, eu fui prefeito 8 anos, eu sempre tive respeito com a Câmara. Eu fui vereador, então eu sei bem, né, os desafios de quem está hoje na Câmara Municipal. Então vou tratar com respeito, com diálogo, discutindo, né? A Câmara tem que ser um espaço de debate, infelizmente não aconteceu isso nos últimos 4 anos. Houve uma espécie de mordaça na Câmara Municipal, que eu acho que não foi bom para a cidade, não foi bom para o Poder Legislativo. No meu governo sempre houve o espaço da crítica, né, da oposição, e é preciso que a Câmara tenha esse espaço de reflexão, de crítica, né, e estarei, claro, de forma respeitosa. Veja, eu nunca fui em nenhuma sessão para acompanhar a sessão, para interferir, né, no Poder Legislativo, como infelizmente tem ocorrido, uma prática quase rotineira atualmente em Canoas. Não farei isso, porque não é a forma de pensar. Eu acho que o Poder Legislativo é autônomo, nós temos que ter respeito, diálogo e construir essas pontes para que o melhor para Canoas possa acontecer. Então, vamos manter a mesma postura que eu tive com 8 anos. Eu nunca tive nenhuma disputa, nenhuma briga, porque eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com união, com respeito. Eu não fico olhando para trás, não fico criticando, não fico atacando ninguém. Quando eu assumi em 2009 a prefeitura, eu não critiquei o prefeito Ronchetti. Haviam problemas, mas eu fui eleito para resolver os problemas. Não querer responsabilizar o prefeito por coisas que a pessoa deixa de fazer. Essa forma de agir não é a minha forma. Vamos olhar para frente, vamos unir a cidade e vamos, né, fazer parceria com a Câmara. Uma gestão compartilhada, então. Vamos discutir com os vereadores, eles têm representatividade, né? Os que forem eleitos agora no dia 15 de novembro serão eleitos pelo voto popular. Vamos dialogar, porque eles têm uma delegação. O prefeito não é imperador. O prefeito, eu sempre dizia e sempre digo, João, o prefeito ele não é o patrão do povo, ele é o empregado do povo. Ele é o servidor público número 1. E, portanto, ele tem que ter humildade, né? Ele não pode ter vaidade. Ele não pode ser, né, alguém que se acha que está acima de todos, que não ouve ninguém. Não um prefeito encastelado, um prefeito ausente. O prefeito tem que ser presente. Ele tem que ouvir o povo, né, como eu fazia, por exemplo, todos os sábados eu fazia o prefeitura na rua, João. Eu ia lá ouvir, não é ficar lá, dar um discurso e ir embora, levantar. Eu também fazia toda a segunda-feira audiência pública, fiz mais de 3.300 audiências, as pessoas iam lá falar comigo. E toda quinta-feira, às 6 da manhã, eu atendia na estação, no Transurb. Eu era prefeito na estação, eu fiz 100 edições, veja, cedinho, ouvindo as pessoas que traziam a sua crítica. Eu acho que esta forma de governar é o caminho, uma forma da busca do compartilhamento, do diálogo, da interação, da união, que eu acho que é o que a nossa cidade de Canoas precisa. Candidato, e nós, empresários, empreendedores, eu representando os empresários aí de Canoas, Porto Alegre, Esteio, Cachoeirinha, esse espaço que a RDC nos deu, a gente também vem pedir para vocês, candidatos, que caso eleito, realmente façam uma gestão moderna e compartilhada. Ninguém é dono da verdade. Então, em nome dos empresários gaúchos, aí, a gente vem fazer esse pedido aí ao senhor. O senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Eu sou um gestor, sou resolutivo, tanto que eu não optei, tive uma experiência legislativa, não é a minha praia, eu sou gestor, realizador, porque eu trabalho com metas, eu trabalho com indicadores, eu entendo que nós temos que ter resultados efetivos para a população. A população quer resultados, a população não quer conversa, não quer promessas, não quer frases, ela quer ação. E, portanto, eu sou um homem da ação, um homem de trabalho, que evita as promessas fáceis, mas que tem compromisso. Eu tenho um programa de governo que eu sempre cumpri. 95% na minha primeira gestão, 90% na segunda gestão. Não deu para fazer tudo, mas é preciso também humildade para reconhecer os nossos limites. Com humildade, com honestidade, com sabedoria, com simplicidade, com coragem para inovar e com competência para governar, acho que a gente pode buscar novos caminhos para a cidade, mas principalmente com gestão, uma gestão moderna, eficiente, que é isso que a população espera. Qual empresa que tem 2 bilhões de orçamento contrata um neófito? Um CEO que nunca trabalhou, que nunca foi gestor? Ninguém faz isso.
pois o povo de Canoas tem que fazer a sua escolha a partir da experiência e também a busca da inovação, que é o caminho fundamental para superar a crise. Candidato, muito obrigado pela sua participação no programa. Estaremos aí pós-eleição, considerando todas essas perguntas que a gente fez, para poder depois até cobrar isso em nome dos empresários. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Eu, representando os empresários e empreendedores de Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, vamos estar com essas pautas todas anotadas para depois poder, inclusive, cobrar qualquer promessa que não foi cumprida. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Canoas pelo Partido Novo, Camilo Bórnia. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Camilo, prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar contigo e com a tua audiência. Vamos para a nossa primeira pergunta, então, Camilo. Tem se falado muito de posição política, né, nos últimos anos. E pergunto, tu é um cara de direita ou de esquerda? Eu sou um liberal, tá? E dentro dos liberais eu me considero como um libertário. Há quem diga que isso é ser de direita. Eu, francamente, acho que a posição direita ou esquerda é um tipo de análise muito rasa, tá? Eu acho que o cara pode ser, por exemplo, um cara de direita, né, e não ser um liberal. Ele pode ser... Na verdade, para mim, a grande diferença que existe é entre coletivistas e individualistas. E eu repudio a visão coletivista de mundo, aquela que joga o custo para a sociedade. E tu pode ser um coletivista de direita ou de esquerda. Então, eu me considero como um individualista. Eu acredito no indivíduo, né? Acredito que a ação individual das pessoas é o que faz a sociedade andar, faz as pessoas evoluírem. E hoje, né, muita gente posiciona como de direita. Então, se é para definir uma, né, eu diria que é de direita, apesar de eu achar que é um conceito que não define plenamente a forma que eu me enquadro. Legal. Como tu avalia a gestão atual de Canoas? A gestão atual e as outras, as anteriores, né, elas não se diferem muito. Né? É claro, são grupos políticos diferentes, mas o modelo é basicamente o mesmo. É aquele modelo que parte da premissa que o Estado, né, que a Prefeitura é o grande indutor do desenvolvimento, é quem faz ações de bem-estar social, é aquele Estado presente, né, na vida das pessoas, que faz com que se precise ter uma máquina grande para poder prestar serviços públicos. E a gente entende que isso tem problemas, né, porque, afinal de contas, a gente parte da premissa que o Estado, ele não é um bom alocador de recursos, o Estado não induz desenvolvimento, o Estado não cria emprego, o Estado, no máximo, presta alguns serviços, tirando da sociedade por meio de impostos e prestando serviços ineficientes. Se a gente tivesse uma estrutura mais enxuta, né, uma estrutura que deixasse com que a economia privada fosse responsável por prover bens e serviços à sociedade, a gente teria muito mais qualidade de vida, porque, afinal de contas, é o mercado que provê esse tipo de solução às pessoas. Então, apesar de eu achar que este governo, né, é ligeiramente melhor do que os anteriores, tá, do prefeito anterior, e eu faço essa avaliação e faço essa justiça, né, ao atual prefeito, o modelo é basicamente o mesmo. Tanto é assim que os investimentos feitos em Canoas nos últimos tempos foram basicamente em cima de empréstimos. O município está sempre no seu limite financeiro, está sempre esgoelado. Mesmo com toda a arrecadação que Canoas tem? Mesmo com toda a arrecadação que Canoas tem. Né? Canoas, se a gente pegar, por exemplo, o recapeamento do asfalto, reforma nas escolas, foi tudo feito com empréstimos. O governo anterior, também é verdade, fez investimentos com empréstimos. E a gente sabe que empréstimo de hoje é o imposto de amanhã, porque nós vamos ter que pagar essa conta. Então, hoje Canoas está numa situação, não só por conta deste governo, até mais pelo anterior, né, com as suas contas comprometidas ao longo do tempo. Se a gente pegar, por exemplo, a dívida do aeromóvel, é um passivo que a gente vai ter por 30 anos, 25, 30 anos, que a sociedade de Canoas vai ter que pagar e que a conta não fecha muito bem. Isso significa que a gente vai ter que abrir mão de serviços básicos que a prefeitura teria que prover,
e não vai conseguir prover porque, afinal de contas, está comprometido. Então, e nesse aspecto, o nosso plano de governo, ele vai no cerne da questão. A gente está dizendo claramente que nós temos que reduzir o tamanho da máquina, diminuir pela metade a quantidade de secretarias, ter muito menos cargos de comissão e priorizar naquilo que importa. A gente propõe algumas coisas polêmicas, né, como fechamento de secretarias de turismo, de extraordinária dos animais, Secretaria da Cultura. A gente entende que o mercado privado, né, provê esse tipo de solução muito mais eficiente do que a prefeitura. Então a prefeitura tem que centrar onde? Serviços de saúde, até porque tem a obrigação constitucional de 15% dos gastos, né, da receita líquida, melhor dizendo, 25% na educação e, claro, toda a questão de infraestrutura urbana e serviços urbanos, coleta de lixo, ruas, avenidas, sinalização, né, que são os serviços básicos, e segurança. Né? Se tem alguma coisa que a prefeitura tem que fazer em primeiro lugar, é garantir que as pessoas transitem, né, livremente com segurança na cidade. Certo. Quais as propostas para fomentar o empreendedorismo, sendo Canoas, como Canoas tem muitos negócios de bairros e estão lá até um pouco esquecidos, como vocês estão pretendendo fomentar a economia local? A gente não tem nenhum tipo de proposta, né, que faz com que a prefeitura seja a indutora de qualquer desenvolvimento, até porque a gente não acredita em desenvolvimento induzido. A premissa que a gente parte é que o município, a prefeitura tem que ser o mais leve possível e as regras no município devem ser as mais simples, mais livres possíveis para que organicamente as pessoas se organizem, empreendam, trabalhem e tudo mais. Então, objetivamente, o que a gente coloca no plano? A gente tem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço, a gente quer chegar no final dos 4 anos, com o patamar mínimo nacional, que é 2%. Tá? A gente entende que é muito melhor deixar dinheiro no bolso das pessoas e das empresas do que deixar na mão do governo. A gente pretende fazer uma simplificação do plano diretor e mudar o zoneamento urbano. Isso vai permitir com que as empresas tenham mais liberdade para se instalar em lugares que hoje elas estão impedidas, até porque a característica das empresas mudaram. Hoje 95% das empresas são limpas, são indústrias limpas. Aquela preocupação que existia antigamente de entrar uma indústria poluidora no meio de um bairro residencial não faz o mínimo sentido hoje. Hoje tu pode ter dentro da tua casa uma empresa de software, por exemplo, com 10 pessoas. Então, se a gente mudar o zoneamento urbano, a gente vai ter maiores possibilidades para as empresas se instalarem. E a mudança do plano diretor também faz com que a cidade seja mais barata e mais atrativa para empreendimentos imobiliários. Hoje a gente tem limites severos de altura, existe em Canoas outorga onerosa para construir a partir de um índice construtivo superior a 1. Esse limite severo se dá por conta do Quinto Comar? O limite de Canoas é mais rígido que o Quinto Comar. Existem regiões que pode ter uma altura maior ainda por conta do Quinto Comar e o município ainda assim limita o limite de altura. Mas vamos pegar, por exemplo, ali perto do Shopping Novo. O prefeito Jairo Jorge, no governo dele, para poder viabilizar o empréstimo do aeromóvel, ele tinha que justificar de que forma que o município ia pagar. E aí ele criou uma figura chamada de outorga onerosa. Ele limitou o índice construtivo a 1. Isso significa o seguinte, em grosso modo, para cada metro quadrado de terreno, tu pode construir 1 metro quadrado de obra. Só que tu pode comprar até 2,5 de índice do município. De que forma? Pagando um pedágio para o município. Isso basicamente significa que tu tem que, praticamente, para construir ali, tu tem que pagar, além de comprar o terreno, tu tem que pagar o mesmo valor do terreno para a prefeitura para poder construir a 2,5. Moral da história, se instalou o shopping e ninguém se instalou na volta. Tá? Porque, afinal de contas, a gente impôs, a prefeitura impôs um pedágio para quem quisesse instalar ali. Isso não tem o mínimo sentido. O nosso plano diz abertamente liberar os índices e excluir a ideia de outorga onerosa, que é uma punição para quem quer empreender. Se a gente quer receber empreendimentos, a gente não deve punir quem vem empreender. Matou o bairro, então, ali? Matou o bairro, não tem nada do lado do shopping. Tá? Muita gente pergunta, por que as empresas não vêm para cá? Por que não tem novos prédios? Porque o prefeito Jairo Jorge colocou uma outorga onerosa.
né, que limitou o índice de construção em 1 e tem que pagar um pedágio para chegar a 2,5. Isso não tem o mínimo sentido. Tá? No cenário pós-pandemia, como administrar a cidade com despesas altas e receita baixa? Cortando. Uma solução que muita gente dá é aumentar a receita, mas o prefeito não tem, né, dentro do seu escopo a possibilidade de aumentar a receita, a não ser que seja por aumento de impostos. Mas a gente está no limite e a gente está falando também de impostos municipais. Os impostos municipais, ISS, ITBI e IPTU, eles juntos dá mais ou menos 18% da receita do município. O resto é ICMS, pedaço que vem do IPI, PIS, COFINS, o governo não tem gerência sobre isso. Então, o governo necessariamente vai ter que se voltar para as despesas, vai ter que cortar despesas. Não tem sentido manter 50 milhões de reais por ano para manter CC, tá? São quase 700. Não tem sentido construir pista de laço, né, para incentivar o setor da cultura, etc. Tá? São 5 milhões de reais. Tá? Não tem sentido, né, a gente manter uma série de secretarias que servem a elas mesmas. Então, o nosso plano, no primeiro capítulo, a gente trata de gestão, a gente fala claramente de uma reforma administrativa. Diminuir o número de secretaria, que hoje estão em 22, para 11, cortar o número de CCs, fazer com que os CCs, aqueles que forem contratados, né, sejam contratados por meio de processo seletivo técnico para aquela função e não para uso político. Eliminar, fazer um processo, né, uma análise de processo na prefeitura visando extinguir processos que são redundantes, fazer o governo, né, ser literalmente digital. A gente sabe que um governo digital tende a economizar 90% mais ou menos da estrutura de custos, né? Enfim, fazer com que a estrutura administrativa se reduza. Hoje, por conta do gigantismo da prefeitura, o número de secretarias, se gasta um monte de dinheiro em aluguéis, né? Em prédios espalhados no município, a Secretaria de Educação num canto, a da Saúde é no outro canto. O município pode ser enxugado, tá? Visando reduzir as despesas. Um outro ponto que a gente trata também no nosso plano Vocês pensam tratar Canoas como uma empresa privada, né? Mas a administração, o que é administrar? Administrar significa lidar com recursos escassos e fazer escolhas. Isso não é prerrogativa, né, de empresa privada, isso é prerrogativa da administração. Administrar significa fazer escolhas, né, e alocar recursos que, evidentemente, são escassos. Se a gente está num cenário onde tem uma arrecadação em queda, tá, e o pós-pandemia aponta isso, e pior ainda, Canoas tem um problema muito maior. Está se avizinhando a reforma tributária, a PEC 45. Um dos pontos fundamentais da PEC 45 é a mudança na forma de cobrança de impostos. Ao invés de cobrar na origem, vai cobrar no destino. Canoas vai ser muito prejudicada por conta disso, porque Canoas tem indústrias que vendem muito para fora. Refap, Midea, a ACO, isso vai fazer com que a arrecadação caia. Então, ou o próximo gestor, ele olha seriamente a estrutura de despesa e dá um jeito de enxugar, ou não tem jeito. O município vai quebrar. Tá? Então é imperioso fazer algum tipo de ação nesse sentido de diminuição de custos. Quais as propostas em relação à melhoria do transporte público em Canoas? O transporte público de Canoas sofre do mal que existe no Brasil inteiro. Se parte da premissa que o poder público é o responsável por regulá-lo, controlá-lo, conceder autorizações, né, para quem possa trabalhar. A gente tem hoje uma empresa de ônibus, né, que é a Sogal, que ela está literalmente pedindo água. As contas não fecham, ela não consegue honrar compromissos. O transporte público ela acaba recebendo uma concorrência dos transportes por aplicativo, né, e as pessoas... Eu pego na minha empresa, por exemplo, eu tenho funcionário que se cotiza Uber e não pega ônibus. Tá? E isso está quebrando a empresa. Qual é a solução? A solução é tirar o excesso de regulação que existe sobre as empresas. O contrato deve ser renegociado. O contrato com a empresa de ônibus, ele é insano. Se qualquer pessoa ler, ali diz qual é o itinerário que tem que ter, qual é o tempo entre, né, as rotas, qual é o tamanho do ônibus, qual é a cor que tem que ter, qual é o torque que o motor tem que ter nos aclives, no declives. É extremamente... Isso não tem o mínimo sentido nos dias de hoje. O que a gente propõe? Desregulamentar, deixar que as empresas trabalhem livremente e, contrapartida, não permitir que se dê, né, o monopólio para uma empresa. Então, a gente quer chamar a Sogal e dizer o seguinte: Sogal,
vamos tirar toda essa regulação de cima aqui, tá? Vamos tirar essas barreiras que tu tens. Tem linha deficitária? Não faz sentido tê-la. Londres, que é Londres, tem linhas de ônibus que à meia-noite para de trabalhar. Por quê? Porque não tem sentido manter um ônibus de 45 lugares com 3 pessoas dentro. E isso se faz em Canoas. Se a gente coloca 3 pessoas dentro de um ônibus, a gente vai fazer com que a passagem fique mais cara naquele ônibus que entra 40. A gente tem que ser racional. A gente tem que permitir que as empresas se adequem de forma livre à demanda, porque senão não vai ter conta que feche. Em contrapartida, ao liberar a empresa disso, a gente tem que dizer o seguinte, bom, mas também a gente tem que permitir que outras trabalhem, né? O que protege o consumidor, o usuário do transporte coletivo, é a concorrência, tá? E não a benevolência de um gestor público, da Câmara de Vereadores, do prefeito. E as pessoas já estão começando a se dar conta, se deram conta pela revolução que a gente teve pelos transportes por aplicativo. Então a gente precisa liberar o mercado para resolver este gargalo em Canoas, e assim como em Porto Alegre. Porto Alegre padece do mesmo mal. E o Transurb? O Transurb é uma empresa pública, né? O governo federal está tratando de resolver, né, este impasse, existe a possibilidade dela ser privatizada, e ela é o modal que está à disposição, que também, se querem solução para o Transurb, a solução vai ser liberar, né, os modelos de precificação, né, o período de a distância, né, entre os trens, né, nos itinerários, e permitir que se faça um uso adequado, né, das estações, que hoje são pouco exploradas do ponto de vista comercial. Mas isso passa por governo federal. Tá? Isso não passa pela prefeitura. Em relação à UPA do idoso e as outras UPAs que foram fechadas, isso afeta a saúde e a geração de emprego e renda no município. Quais são os projetos em relação às UPAs? A gente tem o nosso projeto em relação às UPAs e fundamentalmente às UBSs, porque vamos lá, nós temos 2 UPAs, mas a gente tem 23 UBSs, a Unidade Básica de Saúde. O atendimento primário se dá na UBS. E hoje a gente tem, né, um modelo de incentivos que faz com que o sistema não funcione. Eu gosto de fazer o seguinte paralelo para que as pessoas entendam. Tá? Se o João Mateus for dono de uma clínica particular, uma clínica médica, certamente se tu vê que a tua clínica está tendo demanda, tem fila procurando por ela, tu fica feliz, né? Agora, se o João Mateus for diretor de uma UBS, de uma UPA, se tu vê um monte de gente procurando, tu fica triste. Isso ilustra por que a área pública tende a não funcionar. Os incentivos são inversos. O que a gente pretende fazer? Primeiro, nas UBSs, a gente quer que as pessoas tenham liberdade para frequentar a UBS que quiser. Hoje, o cidadão canoense, ele só pode ir na UBS do lado da casa dele, exceção feita a vacinação. Agora, qualquer outra coisa, está com dor de cabeça, está não sei o que, quer um primeiro atendimento, ele tem que ir na UBS do lado da casa dele. Ora, a gente tem que dar opção para o cidadão escolher a UBS que ele bem quiser. Daqui a pouco ele está no trabalho dele, tem uma UBS do lado. Ou ele acha a UBS do lado da casa dele muito ruim. Isso significa que a gente precisa criar um mecanismo de competição entre as UBSs. A remuneração delas deve ser por atendimento. Isso é o que funciona no mercado. Isso que faz com que um mercado, que uma padaria, que qualquer estabelecimento comercial funcione. Concorrência. E a gente precisa introduzir esse tipo de mecanismos entre os equipamentos públicos. Isso serve, inclusive, para as UPAs. Hoje tu vai, por exemplo, numa UPA, dependendo do tipo de atendimento, ele te manda para a UBS. Tu vai para a UBS, ele te manda para a UPA. Aí vai na UPA, te manda para o hospital. E fica um jogo de empurra, porque ninguém é premiado ao atender. A gente precisa mudar o sistema de incentivos para que cada equipamento público de saúde seja premiado ao atender as pessoas, né? Não queira se livrar das pessoas como acontece hoje. Então, todo o nosso plano, e o capítulo de saúde trata muito bem disso, fala em realinhar incentivos, fala em conceder as unidades de saúde para a iniciativa privada, por meio de organizações sociais, criando mecanismos de remuneração variável conforme os atendimentos e permitindo um acesso universal de todo cidadão canoense a todos os equipamentos sem nenhum tipo de restrição geográfica como existe hoje. Existe algum plano, alguma ideia do que fazer com o Hospital Nossa Senhora das Graças, que vem aí em dificuldades há bastante tempo? O hospital é privado, tá? O município não tem ingerência sobre ele. O que o município tem, sim, é um contrato. Agora,
como é que se resolve isso? Os contratos, né, com os hospitais, eles devem ser por serviços. E a gente precisa criar um mecanismo de concorrência entre eles. Agora a gente tem o hospital municipal, né, que tudo indica que vai ser concedido via PPP. Temos o pronto-socorro e a gente precisa criar um ecossistema de concorrência. Né? A gente pretende, aí é uma ação política meramente, porque a gente não tem ingerência sobre o hospital, né, sentar com o hospital, com a direção dele, para ver alternativas daqui a pouco de receber algum aporte privado, ele ser vendido, né, alguém que esteja disposto a administrá-lo sem os problemas naturais que ele tem hoje. A gente entende que a administração tem que agir severamente caso o hospital não cumpra, né, os contratos que tem com os seus prestadores de serviço, com o seu staff, né, porque afinal de contas o município acaba sendo conivente com essa situação que gera problemas, né, diversos, né, ao atendimento à população. Mas é uma questão delicada que, querendo ou não, tá, infelizmente ou felizmente, vá saber, o município não tem ingerência direta. Né? O município pode, na figura de principal contratante, né, jogar pesado para fazer com que eles, né, entrem na linha e resolvam o seu passivo e possam, enfim, voltar a prestar serviços bons à cidade, como prestou no passado. No passado o hospital funcionava. Né? Atualmente a gente sabe que a situação dele é bastante crítica. Isso daria continuidade no projeto do aeromóvel? Se eu fosse prefeito na ocasião, eu não começaria o projeto do aeromóvel. É extremamente temeroso tu deixar que um gestor público, que um prefeito, defina um modal de transporte pelos próximos 20, 30 anos, comprometendo as contas do município. Tecnicamente, eu não acredito no aeromóvel também. Né? Ele é um sistema que possui vários processos de transformação de energia e a gente sabe da área técnica, eu sou engenheiro, que quanto mais processos de transformação de energia, mais perdas tu tem. Então ele tende a ser um transporte ineficiente. Se ele fosse tão bom assim, eu imagino que ele estaria rodando em Tóquio, em Nova York, né, em Londres, né, e ele não tem essa penetração aqui. O aeromóvel que nós temos aqui no aeroporto, ele é pífio. Qualquer país sério do mundo jamais teria feito esse aeromóvel, teria feito uma esteira rolante, né, como acontece em qualquer aeroporto do mundo, feito uma cobertura e uma esteira rolante. Ia ser muito mais barato, muito mais eficiente, não ia ficar parado como acaba ficando, né, muitas vezes ao longo do ano, que a gente sabe como é que é. Mas a gente entende que contratos devem ser cumpridos, então a gente vai ter que olhar para o contrato e ver, primeiro, tem estratégia de saída para ele? Tá. Se tiver, temos que analisar se vale a pena, do ponto de vista econômico, financeiro, para o município, porque o município não deve ser lesado, a gente tem que respeitar, né, o erário público. E não havendo alternativa, será que não tem alguma alternativa negocial, né, com a empresa? A empresa acredita tanto no projeto, diz que a participação da prefeitura é a menor possível. Quem sabe a gente entrega o empreendimento inteiro para ele, tira, né, o peso das regulações e das contrapartidas que a empresa tem que fazer para o município e deixa o negócio livre para que eles operem sob o risco deles. Então são algumas questões que a gente coloca que a gente entende que vai ter que ser colocado na mesa de negociação para a gente ter uma alternativa, né, uma saída nobre, né, para este caso, já que o pepino foi criado. Né? Eu atribuo ao aeromóvel um ato irresponsável, né, do prefeito em questão na época, o Jairo Jorge. O prefeito atual tentou resolver, não foi bem sucedido ainda. Né? Eu faço votos que se ele conseguir resolver, que ele resolva. Eu não torço contra o município, eu quero que se resolva. Mas fato objetivo é, nós temos um elefante branco no nosso município. Visando o futuro das novas gerações de Canoas, né, existe algum plano, algum painel de empreendedorismo para as escolas municipais? Toda vez que se procura induzir, né, currículos ou algum tipo de ação, né, às escolas municipais ou qualquer tipo de escola, eu fico temeroso. Né? Eu fico pensando, por exemplo, já aconteceu em Canoas de quererem aprovar, por exemplo, disciplinas de empreendedorismo. Aí eu fico imaginando eles contratando um servidor público, né, para dar aula de empreendedorismo, né, que é antítese. A última coisa que tem que fazer é deixar um professor, com todo respeito aos professores, é que não é do perfil dele. Né? O empreendedor é um cara que, primeiro, ele tende a não fazer um concurso público, ele procura o risco e não a estabilidade. É a antítese do que se encontra na escola. O que eu entendo sim é que as escolas devam ser livres para poder, né,
trazer entidades especializadas nisso, a Junior Achievement, daqui a pouco alguma outra entidade empresarial, que queira fazer algum tipo de trabalho, né, visando desenvolver a mente empreendedora, né, o espírito empreendedor nos seus alunos, mas sem nenhum tipo de indução. Eu não gosto, né, desta ideia por não acreditar nela. Faria uma análise de perfil em cada aluno, será? Não, é que o ambiente escolar eu não considero propício para isso, né? Eu fico o professor da rede pública, principalmente. Mas e o contraturno? Mas quem é que vai trabalhar nesse contraturno? Vai ser um professor municipal? Tá? Tu acreditas que um professor municipal diga para os alunos assim, ó, olha, a solução para vocês é criarem uma empresa? Ele é a antítese disso. Tá? Se ele acreditasse nisso, eu não teria feito um concurso público. Então, é paradoxal, mas o fato é que a escola ela acaba não sendo um bom ambiente. Funciona bem quando a direção da escola compra a ideia, né, e realiza ações com entidades que o façam. Em busca de parcerias? O trabalho de mini-escola, não é mini-escola, esqueci o nome do trabalho, da Junior Achievement, né? Que eles trabalham junto com as escolas, tem voluntários. Os voluntários são o quê? São empreendedores. Né? Esse tipo de trabalho é muito mais efetivo do que tu direcionar currículos no sentido de fazer com que os alunos sejam empreendedores. Eu tendo a não acreditar nisso. Né? Eu acho que isso deve ser uma proposta pedagógica geral da escola, que deve estabelecer parcerias de forma livre, voluntária, com instituições que o façam, que possuem pessoas com o perfil adequado. Como seria a sua relação com o governo do estado atual? Eu tenho divergências do atual governo do estado. É claro, eles são sociais-democratas, eu sou um liberal, eu acredito que o estado tenha que reduzir, mas em sendo prefeito, a gente tem que ter as melhores relações com qualquer instância governamental, seja o governo do estado ou seja o governo federal. Então, é do meu perfil, eu sou um negociador, eu sou um cara do diálogo. Então, por mais que eu tenha posições que possam ser consideradas antagônicas em relação a alguns pontos, existem pautas que são comuns e que tangem a administração. Então, não é a nossa ideia ter um ambiente belicoso com qualquer instância de governo, inclusive o governo federal, o governo estadual. A gente precisa trabalhar junto, né, para poder resolver os problemas, né, do município e do estado. E com a Câmara de Vereadores de Canoas? Mesma coisa. Né? Muitos me perguntam como seria a relação com a Câmara de Vereadores, já que muito provavelmente o Novo não terá maioria. E não vai ter mesmo, até por uma questão numérica. Nós temos 8 candidatos a vereador. Mas assim, a gente fez um plano de governo, que é um plano extenso, que é detalhado, onde a gente diz abertamente, sem esconder nada do que a gente pretende fazer. Não tem nenhuma pegadinha. A gente tem alguns pontos, inclusive, que são polêmicos e são considerados antipopulares. Né? A gente não joga confete, não faz promessa. Então a gente entende que se ganhar as eleições, a gente vai ter um respaldo popular e condição de negociar, né, com a Câmara de Vereadores. Claro, existem vereadores que têm uma posição ideológica completamente antagônica, mas a grande maioria dos parlamentares, isso em Porto Alegre, em Canoas, em qualquer município, eles fazem parte de uma zona mais central, onde eles estão dispostos a negociar. Tá? Eles podem ser convencidos. É só ver o caso de Porto Alegre. Quem muito me fala isso é o Felipe Camozato, que é vereador aqui em Porto Alegre. Ele sempre diz, não, Camilo, a gente tem algumas posições que a gente consegue, né, convencer as outras partes. Então a gente quer fazer um trabalho de convencimento, né, sempre dialogando com eles, fazer com que eles sejam também protagonistas disso, até porque o nosso plano remete muitas das alterações, das mudanças que a gente precisa no município à Câmara de Vereadores. A gente não vai conseguir mudar plano diretor, estatuto do servidor, plano de carreira, né, fazer uma revisão legislativa sem passar pela Câmara de Vereadores. Farias uma gestão compartilhada, então? Eu não diria compartilhada, tá? Porque é prerrogativa do Executivo fazer a gestão. Mas a gente não deixaria de dialogar, né, e construir soluções conjuntas, né, com eles. É evidente que dentro disso a gente vai precisar ceder em alguns pontos. A gente sabe que nós temos algumas posições que elas são apresentadas num plano ideal. A gente entende que o plano de carreira deve ser assim. A gente sabe que vai ter que ceder.
né? E a gente tem consciência disso e a gente está disposto a isso. A gente acha que dá para sim para construir soluções que vão na direção daquilo que a gente acha que é o melhor. Se parar pela metade, bom, é melhor do que não ter avançado nada. Sim. Então a gente está disposto sim a fazer essa construção. Ok. Tu te considera um cara que vai lá e faz, e por quê? Minha vida é isso. Eu comecei minha vida profissional, faltava um mês para me formar na universidade, eu abri minha primeira empresa, eu fiquei 7 anos trabalhando sem ter férias até construí-la. Minha empresa tem 22 anos. Eu fiz faz 5 anos que eu fiz uma outra empresa, uma startup na área de software também, que está dando certo, que ela funciona. A minha esposa tem uma loja de roupas que eu criei junto com ela, né, e a gente empreendeu do zero, começamos com 20 metros quadrados, hoje tem quase 500 metros quadrados. Então, a minha vida eu dependo das minhas empresas, eu dependo de negócios que eu criei. Em 2005, a minha empresa recebeu o prêmio Talentos Empreendedores, aqui no Rio Grande do Sul, na área de categoria de serviços. Eu circulei várias universidades, falando sobre empreendedorismo. Então, eu sempre fui um cara que fui lá e fiz. Tá? Já tive carteira assinada? Já, porque eu dou aula, né? Eu sou professor também, mas não é minha atividade principal. A minha atividade principal é ter empresas. Então, e eu quero trazer justamente essa visão para a administração pública. A gente precisa ter uma visão empreendedora, a gente precisa tomar riscos, a gente precisa inovar, né? E eu trago isso junto de mim, né, em tudo que eu faço na minha vida. Eu diria que, dentre os candidatos, né, o mais empreendedor é justamente eu. Camilo, muito obrigado aí pela tua presença. Nossa entrevista chega ao fim. E só tenho a agradecer aí por ter vindo expor aí teus projetos, tuas propostas. Eu que agradeço, estou sempre disponível aqui para falar contigo, falar com a audiência. E gostaria de deixar, né, um canal de comunicação aberto. Quem quiser saber, ter acesso ao nosso plano de governo, conversar comigo, saber mais sobre a minha pessoa, sobre o Gilberto Manfroy, que é o nosso vice, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 999-480030. E me acompanha lá nas redes sociais, Camilo Borgna, Instagram, Twitter, Facebook, sempre Camilo Borgna. Tá? Estou disponível e vai ser um prazer conversar aí com cada um de vocês. E vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Canoas pelo partido PSC, Capitão Nascimento. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Prazer estar aqui com o senhor. O prazer é meu e agradeço a oportunidade. Vamos para a primeira pergunta, para que a gente tome aí as decisões certas nas nossas escolhas. Tem se falado muito, capitão, de direita, esquerda, posição política, principalmente nos últimos 2 anos. O senhor se considera uma pessoa de direita ou de esquerda? Eu, de direita. De direita. Certamente de direita. Qual a sua avaliação sobre a gestão atual? Eu considero deficiente. Porque se não considerasse deficiente, não seria candidato com proposta de mudança. Existem muitas deficiências na administração pública de Canoas, principalmente na área de saúde. Nós não podemos admitir que uma pessoa demore 2 anos para uma simples consulta com um especialista. Nós temos deficiência na qualidade do ensino. Nós precisamos melhorar muito a qualidade, iniciando pelas condições de trabalho dos professores, valorizar o trabalho do professor, que é muito desvalorizado, eu não diria só em Canoas, mas em todo o Brasil. Nós precisamos resgatar a autoridade do professor em sala de aula, né? Motivando o professor. O professor precisa ser bem remunerado. Que o professor, ele é o profissional mais importante na vida de uma pessoa. É o professor que nos passa conhecimento. É o professor que dedica várias horas do dia em prol da construção da cidadania.
Então, precisamos sim valorizar muito o professor. E todos os servidores públicos, de um modo geral. O servidor público tem sido marginalizado. Jogam a culpa de todos os problemas da administração pública em cima do servidor. E não é assim. Eu sou militar, não deixo de ser um servidor público. E eu sei da necessidade do serviço público. Nós temos que valorizar o servidor público para que ele possa prestar um bom atendimento ao munícipe. Então, existem muitas coisas, muitos problemas, pequenos, médios e grandes, que se eu fosse anunciar aqui, a gente ia precisar de uma semana de entrevista. Então, a gente vai atacar principalmente nos primeiros dias de governo, caso eu seja a escolha do povo canoense, saúde e educação. Correto. Quais as suas propostas para fomentar o empreendedorismo, principalmente empreendedorismo de bairro lá em Canoas, que tem muito, né? E principalmente pós-pandemia, né? Como pensar empreendedorismo nesse momento? O empreendedorismo não deve ser pensado só agora. Isso aí, empreendedorismo é fundamental para a criação de emprego e renda. Nós temos, primeiramente, facilitar a vida do empreendedor. O empreendedor não pode encontrar dificuldade na hora de querer constituir sua empresa no município. Ele tem que encontrar facilidades, é lógico que tudo dentro da lei. Então, você quer investir em Canoas, você demora quanto tempo hoje para poder colocar sua empresa em funcionamento? 6 meses, 1 ano? Você tem que obter todas as licenças, todos os alvarás. Você precisa de um PPCI. Você precisa, se for, dependendo da área de atuação, se vender alimentos, precisa da Secretaria da Saúde. Então, por que não facilitar a vida do empreendedor, reduzindo esse tempo para a constituição da empresa? Isso aí favorece muito. Qual outra forma? Incentivar através de isenção tributária. É lógico que isso tudo vai depender de aprovação do Legislativo, mas vamos trabalhar junto ao Legislativo para facilitar a vida do empreendedor nesse sentido, redução de tributos, para que ele possa sentir atração em investir naquele município. Como você falou, incentivar a criação de empreendimentos em bairros, micro e pequeno empreendedor nos bairros. Isso aí facilita a vida do morador do bairro, que não precisa se deslocar do seu bairro para ir para o centro em busca de algum material, da compra de remédio, ou da compra de roupa, da compra de eletrodomésticos. Então, facilitar. Isso tudo diminui custo com condução também. Então, você descentralizando o comércio, você facilita a vida das pessoas. Então, é dessa forma que a gente pretende atrair investimentos para Canoas. Como hoje Canoas com receitas baixas e despesas altas, né? O que o senhor pretende, como administrar a cidade, tendo esse contrabalanço aí? Exatamente, equilibrando essas contas, né? Nós vamos ter que entrar na administração nos primeiros dias, nós vamos nos inteirar do que nós temos de receita, do que nós temos de despesas, enxugar a máquina se preciso for, né? Reduzir os custos para que a gente possa ter condições de investir, porque eu tenho certeza que com um orçamento de mais de 2 bilhões, a gente não pode ficar devendo. E hoje é deficitário, com esse... E hoje é deficitário. O que falta? Falta gestão, falta disciplina na hora de aplicar os recursos, falta respeito para com o munícipe, para com o contribuinte. Então, isso tudo vai fazer com que a gente consiga aumentar a receita, ou melhor, manter a receita, não precisa nem aumentar, e diminuir as nossas despesas. Sobre o transporte público de Canoas, quais as suas propostas, como melhorar isso, o que o senhor pensa em relação ao transporte público de Canoas? O transporte público, ele é deficitário. Nós temos hoje apenas uma empresa, né, que presta esse serviço. Então,
no primeiro momento nós vamos rever esses contratos. Se for possível, juridicamente, alterar alguma coisa mais favorável ao município e ao munícipe, nós faremos. E, caso seja possível, a nossa intenção é licitar mais de uma empresa. Hoje Canoas está na mão de uma empresa apenas? De uma empresa apenas. Então a gente pretende, né, caso eleito, chamar outras empresas a participarem do processo de licitação para que a gente possa ter mais qualidade, né, reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus, um ônibus com climatização, mais confortável. Então, tudo isso a gente pretende trazer para Canoas. Exigir do empresário que vai explorar esse serviço público qualidade. Referente à UPA do idoso e as outras UPAs que foram fechadas, isso afeta a saúde, a geração de emprego, renda no município. Quais seus projetos em relação às UPAs? Ampliar o número de UPAs. Hoje nós temos a UPA do Boqueirão e a UPA lá da Rio Branco. Nós temos duas em Canoas. Então, ampliar o número de UPAs, colocar uma em cada bairro. Eu acho que é possível isso é vontade política. O investimento tem, né? Recurso para a implantação de UPAs tem. Falta vontade política de implantar mais UPAs. Então nós vamos correr atrás disso, vamos abrir mais UPAs, postos de saúde também. E em relação ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que hoje a gente sabe da sua dificuldade financeira, o que o senhor pensa sobre esse hospital? Onde a prefeitura pode ajudar a fazer com que Canoas volte a ter um hospital? Primeiro, eu acredito que a gestão da saúde ela deve ser feita pelo município. A gestão da saúde, na minha opinião, ela não deve ser terceirizada. O atendimento, sim, pode ser terceirizado, mas a gestão precisa estar concentrada na prefeitura. Então, o que a gente pretende fazer, caso eleito? É administrar diretamente o Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu até falava antes da pandemia que caso eu fosse eleito prefeito de Canoas, eu ia ficar nos meus 6 primeiros meses de governo dentro do hospital. Mas agora não é mais possível devido à pandemia, devido à gravidade da situação. Então eu vou pessoalmente controlar e administrar a saúde de Canoas, principalmente no primeiro, segundo semestre de governo. Falando de aeromóvel, o senhor vai dar continuidade nesse projeto? Não. Eu acho que não é necessário uma obra dessas em Canoas. Canoas a gente precisa melhorar o modal de transporte que nós temos atualmente, que é o rodoviário através do ônibus. E eu não pretendo dar continuidade a nenhuma obra faraônica, e eu acredito que desnecessária, principalmente pelo trecho que é previsto para que esse aeromóvel percorra. Correto. Visando a futura geração, visando as nossas crianças dentro das escolas municipais, o que o senhor pretende implantar dentro das escolas municipais quanto a cursos técnicos ou algo sobre empreendedorismo? Exatamente, a gente pretende, nós temos no nosso programa de governo justamente esse ponto, né? Criar um programa de incentivo ao empreendedorismo já dentro da escola. Então, a criação de uma matéria, né? Implantar dentro do currículo escolar, dependendo, é lógico, da idade, da faixa etária, né? Uma matéria sobre empreendedorismo. Né? E outro detalhe muito importante na educação eu pretendo trazer para Canoas a Escola Cívico-Militar. É um projeto que já deu certo. Dá certo porque as escolas militares já existem há vários anos no Brasil. E a gente nota
em todos esses exames efetuados pelo MEC, que avaliam a qualidade do ensino através de provas, esses exames demonstram que os primeiros colocados são oriundos de escolas militares. Então, é um modelo que deu certo e é um modelo que eu acredito que deveria ser adotado por todas as escolas do Brasil. Porque é produtivo, é eficiente, atinge altos níveis de capacitação. Primeiro colocados em Enem são oriundos de escola militar. Então, acho que é um projeto bom e é um projeto que a gente pretende trazer para Canoas. Correto. Como incentivar os informais e desempregados a empreender em Canoas? O incentivo maior é facilitando a vida dessas pessoas, né? A gente vê que eles são marginalizados, né? Então, vamos chamar essas pessoas a conversar, vamos dar oportunidade para que eles possam executar suas atividades sem prejuízo do comércio tradicional. Correto. Sobre o atual cenário pós-pandemia, o que o senhor pensa sobre a parte, o upgrade digital que poderia ter em Canoas? Inclusive, Canoas tem um centro, ou a vontade de ter um centro de tecnologia. O que o senhor pensa sobre isso? A gente pretende, sim, implantar um centro de desenvolvimento tecnológico em Canoas, né? Trazer os empreendedores da área de TI, né? Porque é isso que está desenvolvendo hoje, né? Não transformar Canoas num Vale do Silício, né? Mas trazer empreendedores desse setor para que a gente possa gerar emprego e gerar renda, né? E isso é muito fácil, a gente não precisa de muito espaço físico, não precisa de superfície que seria necessário para a implantação de grandes indústrias. Então, a gente pretende, sim, incentivar a implantação desses empreendimentos em Canoas, facilitando, logicamente, a vida de todos aqueles que queiram empreender nesse setor. O senhor, se for eleito, como que será a sua relação com o atual governo do Estado? Vamos conversar. Eu não conheço o governador pessoalmente. Na última eleição não o apoiei, né? Eu fiquei do lado perdedor da disputa, né? Nós apoiamos o Sartori naquele momento, em que eu era o vice-presidente do PSL na campanha do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui um dos organizadores da campanha do Bolsonaro aqui, e nós não tivemos nenhum contato com o atual governador. Como eu te falei anteriormente, não os apoiamos, mas espero que isso tudo tenha sido uma questão de campanha e que o interesse público prevaleça nas nossas relações. Porque eu entendo que a disputa, ela deve existir na época de campanha, né? Você se contrapõe, você discute, mas tudo isso é uma discussão saudável, né? Que visa nada mais, nada menos do que obter os votos e a confiança do eleitor. Passado isso, nós temos que fazer com que o eleito obtenha sucesso na sua empreitada, né? Não vamos torcer para que ele não dê certo, vamos torcer para que dê certo. E eu acredito que o governador é uma pessoa sensata, vai nos atender e nós com certeza iremos procurá-lo. Com a Câmara de Vereadores em Canoas, como que será a sua gestão? Olha, eu pretendo ser independente, né? A independência entre os poderes, ela deve prevalecer em todos os níveis de governo, né? Eu me sinto muito, não vou dizer constrangido, mas eu não gosto dessa coalizão, né, entre executivo e legislativo. Eu acho que cada um deve exercer a sua atividade conforme prevê a nossa Constituição. Eu acho que o legislativo não deve governar, o governo não deve legislar. Então, a minha relação vai ser de total independência, mesmo porque a gente não sabe qual vai ser a formatação da nossa Câmara, né? Existe uma expectativa muito grande de renovação.
E eu torço para que haja essa renovação. Eu sou favorável à renovação. No Executivo, eu sou contra a reeleição. Não pretendo me reeleger. Fique aqui registrado, meu mandato vai ser de 4 anos. Os outros 4 ficam por conta de um novo eleito. Sou contra a reeleição, eu acho que no Executivo deve ter, de 4 em 4 anos, uma variação. Legislativo, nem tanto, mas o Executivo, sim. Então, a minha relação vai ser de total independência, não tenho conchavo com ninguém, sou totalmente independente. Sou candidato sozinho, não fiz coligação com nenhuma legenda. Por que não fiz? Porque não concordo com o pensamento deles. É por isso que eu sou candidato. Se eu concordasse, não seria candidato, votaria em um ou no outro. Então, e ganharia uma secretaria. Não. Eu digo, se fosse o caso. Se fosse o caso. Não faço barganha. Fui procurado, sim, por candidatos em Canoas com esta proposta. Mas não, isso aí não faz o meu feitio. É justamente essas coisas que eu quero mudar, como é que eu vou aceitá-las? E é isso que nós, empresários, queremos para o futuro de Canoas, Porto Alegre, enfim, Esteio, Cachoeirinha, para todos os municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil. E eu, em nome dos empresários, peço que realmente se faça uma política limpa e tudo que os eleitores, os candidatos estão aqui pautando conosco, nós vamos cobrar depois. O senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Sim, porque eu sou decidido. A minha formação militar me leva a agir dessa forma. Entendeu? Para nós não existe o impossível. Missão dada é missão cumprida. Essa frase do Tropa de Elite, ela foi tirada do meio militar do Exército. Então, missão dada é missão cumprida. Então, se o povo canoense me der a missão de administrar Canoas, ela será bem administrada. Porque eu não sou político profissional, eu não quero fazer carreira na política. Porque para mim política não é carreira, a política é um sacerdócio. Eu acho que você se dedica, é uma questão de honra você fazer uma boa administração. Tá? Então você precisa, é dever do eleito agir com muita dignidade, com muita honra e principalmente com muito amor àquilo que se faz. Porque o administrador público precisa amar a pátria, amar as pessoas, amar o chão que ele está administrando, que provavelmente é aquele chão em que ele nasceu. Então são esses sentimentos de valor à terra, à pátria, às pessoas, que deve ter o administrador público. E é esse sentimento que nós militares temos pelo nosso Brasil. E o nosso tempo é curto, nossa entrevista chegou ao fim. Agradecer a sua presença no nosso programa e desejar boa sorte aí nas eleições. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um ambiente muito agradável, pessoas maravilhosas. E neutro. E o que é mais importante é de um órgão de imprensa. Acho que um órgão de imprensa tem que ser neutro. Né? Tem que ouvir e respeitar e ser respeitado, porque a imprensa é fundamental numa democracia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e um forte abraço aos eleitores de Canoas, minha terra querida, minha brava gente canoense. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.